E aí, gente, tudo bem? André aqui, do Calçado Games. E hoje eu resolvi fazer um vídeo tratando sobre uma situação que me incomodou bastante, né? No caso. Me incomodou ao ponto de eu chegar a fazer um certo preparo antes de fazer o vídeo, né? No caso. Porque normalmente quando eu vou fazer algum vídeo sobre opinião, sobre a o oferecimento da minha experiência sobre alguma coisa costuma ser algo bastante espontâneo, né? No caso. Então, chego lá, vou fazer o vídeo. Daí eu venho, pá, faço o vídeo, explico ali. Tem situações onde eu acho que é mais ou menos isso, tal, e por aí vai. Hoje o preparo reside no quê? Reside no fato de que eu tive que pegar a Bíblia aqui e abrir no livro para ler para vocês, para fundamentar o ponto que eu quero oferecer, né? No caso. Tá bom, vamos lá. Vamos dar uma encurtada na conversa aqui, né? Para a quantidade que ela deve ter a ponto de não fazer você desistir do vídeo e me ouvir aí até o final. Pois bem, vamos lá. O que aconteceu? Ontem eu tava ali com o meu celular, tal, isso daí a gente fica aqui no YouTube e tal, e vai rolando videozinho, não sei o que e tal, daí apareceu uma recomendação lá que assim, a batalha mais letal de Crossed. Aí eu fiquei, tá, mas, né? E aí aquela imagem inicial, tipo uma história em quadrinho, tal, uns caras dando um tiro num povo meio que ensandecido. Daí eu falei, ah, deve, tipo, tem, né, de tão relevante nisso aí, coisa e tal. E pá, cliquei naquele troço. Falei, vamos ver o que que tem de tão, né, de tão interessante nisso aí. Muito bem, o que que eu compreendi ao assistir aquele vídeo? Existe uma história em quadrinho chamada Crossed, né, no caso, onde teve um cara lá que criou esse universo aí, essa lore aí, né, onde é tipo um apocalipse zumbi, mas não é bem um apocalipse zumbi. É igual, mas é diferente. No que ele se assemelha? Ele se assemelha que a merda bateu no ventilador, entrou ali num estado distópico, destruição em massa, tal, aquela coisa. Então você tem pessoas normais que não estão infectadas, que tentam sobreviver fugindo do perigo dos infectados. Então a semelhança é essa. Do que difere? Não são zumbis, são pessoas. De fato, são pessoas, continuam sendo pessoas. Em que sentido? No sentido de que o tal vírus, ou fungo, ou sei lá o que, né? Ele transforma a pessoa no ponto de tirar dela toda e qualquer inibição, né? No caso. Então, pelo que eu compreendi, no momento em que retira qualquer inibição, ela projeta todos os desejos mais imundos, né, daquela pessoa, no caso. Então, ela não amplifica tudo, ela retira as barreiras do lado mais selvagem, né, no caso do ser humano, e isso leva para um caos generalizado, né, porque no momento que você tem uma massa de pessoas ensandecidas, é de se esperar que o caos comece a se instalar, né, no caso. E o que mostra ali é que é uma taxa de infecção muito rápida e tal. Então, tipo assim, o contaminado cuspiu no olho do outro, e o cara já, em questão de segundos, minutos ali, ele já começou a aloprar coisa e tal, e assim vai, né? Pelo que deu pra ver, ela não transmite pelo ar, né? Tipo assim, tossiu. Não, tem que ter gotícula. Gotícula, fluido, alguma coisa assim, né? No caso. Então, penso que
Se a gente for analisar assim, biologia, coisa e tal, não sei o quê, então já não é vírus, né? Porque o vírus, a transmissão é aérea, coisa e tal, não sei o quê. Se é exclusivamente por fluido, aí já é por outros meios. Mas enfim, é, prosseguindo. Ah, a premissa, então, inicial é o quê? É tipo assim, como é que seria um mundo, né? Onde as pessoas fossem despidas de qualquer inibição, de qualquer pudor, de qualquer limite moral, né? Então aí criou-se aí esse universo, não é mesmo? Que se você for olhar é uma premissa interessante, né, no caso, porque se a gente for parar para pensar, tá, mas como é que seria o mundo? É interessante se imaginar um cenário desse, né, no caso. E, obviamente, é um cenário catastrófico, né, no caso. Só que, assim, a premissa é interessante, né? O que me incomoda é o seguinte, é que não é tão distante quanto se possa imaginar. Na verdade, a gente não precisa de um vírus, de um negócio, não sei o que, tal, 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 para que algo assim aconteça. É, Na verdade, se você for um católico, ou até mesmo um cristão, que daí te coloca numa base bem mais ampla, né? No caso. E você tiver aí uma certa formação catequética, você já compreende que a violência, a devassidão, a depravação, né? Elas acompanham a humanidade desde muito tempo, né? No caso, por exemplo, o dilúvio mesmo, né? O que que aconteceu? Deus olhou toda aquela perversidade, toda aquela maldade, e aí resolveu extirpar aquela gente má. Ou seja, a violência já é conhecida desde o início dos tempos, no caso, né? Então não é uma coisa assim que fala, que antigamente era melhor. Não. Se você for olhar a Bíblia, não tem esse saudosismo, tipo assim, porra, antigamente era melhor. Só se falar assim, no Éden, né? Era melhor. Mas porque depois do Éden pra frente é só frio nas juntas, irmão. Mais nada. Então isso é bem documentado que a violência era uma constância. A lei do mais forte era uma constante, né? No caso. Então esse universo de Crossed, se você for olhar, ele apresenta um mundo antigo, né? Sem Deus. Simples assim. Né, no caso. Então, se você simplesmente extinguir Deus, né, no caso, se você der a certeza, né, de que Deus efetivamente não existe, então você vai perder qualquer bússola moral. Não vai ter um norte moral mais. E tudo vai virar uma opinião. Então, esse papo assim de, porque faz bem fazer bem, que não sei o que, tal, tal, tal. Isso aí é o papo do cara que é fraco e não vai conseguir se impor na lei da força. Simples assim. Entendeu? Aí ele vai tentar falar, não, veja bem, tem que fazer o bem porque faz bem. Faz bem pra quê? A caridade só faz sentido porque existe Deus. Senão, o que que é caridade? É desperdício de recurso. Você vai ficar ajudando idoso, criança órfã, não sei o que, pra quê? Se não tem Deus na parada, a caridade sequer faz sentido. É desperdício, né? E, inclusive, esse é um dos motivos das conversões em massa para o cristianismo nos tempos antigos. Mas isso eu vou abordar mais para frente. Muito bem, prosseguindo, voltando ao Crossed e a referência ali com a Bíblia e tal, não sei o quê. Se você pegar aqui numa Bíblia católica, tem que ser católica. Por quê? Porque a Bíblia protestante, ela difere numa quantidade de livros em relação à Bíblia católica. E na Bíblia protestante você não vai encontrar o livro que eu vou ler aqui agora, que é o quê? Que é o livro Sabedoria. O nome do livro é Sabedoria, entende? Então você tem o 1 aqui, do livro Sabedoria, mas é no 2 que ele explica a falsa mentalidade das pessoas ímpias, né?
no caso. Então eu vou ler para vocês. Peço que tenham paciência porque é algo importante e que vai valer a pena. Sabedoria 2. Falsa mentalidade dos ímpios. Dizem, com efeito, nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. Ela desvanecerá como uma névoa, que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte à nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza. Não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Cerquemos o justo porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate, e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte, porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos de seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque, conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Então, você veja, aqui no livro 2 da sabedoria, o que, que é que o raciocínio do ímpio já narrou? Aquilo que eu falei, que eu acabei de falar. Que a caridade só faz sentido se tem Deus na parada. Caso contrário, é desperdício de recurso. Para que você vai ajudar a viúva, ajudar órfão, ajudar idoso? Você vai meter a porrada em todo mundo, abusar de todo mundo. Eu que sou forte, entendeu? Quem pode mais chora menos, irmão. Acabou. Aí você pode pensar, não, mas é um caso isolado aqui no livro de sabedoria, coisa e tal. Tudo bem. É um ponto válido, né?
Mas aí vem o seguinte, e o mito de Gilgamesh, por exemplo, que é muito mais antigo, que é bem mais antigo, né, no caso. O que que esse mito fala? Você tinha lá o cara chamado Gilgamesh, que era basicamente um semideus, um cara acho que é de uns 3, 4 metros de altura, gigantão, super forte. O cara era forte, o cara era brabo, o cara era tudo. Então, não tinha quem pudesse se opor ao Gilgamesh, entendeu? Então, o que que fala ali no mito? Que a mulher que ele queria, ele tinha. "Ah, eu gostei de você, vem cá. Brau, crau. Ah, macetava. Ah, mas é casada. Foda-se, irmão. E daí, casada? A lei sou eu sou o mais forte. Vai fazer o quê? Ah, eu não concordo. Ah, não concorda? Matou o cara, acabou. Tá aí, tá aí a sua discordância. Tá bom agora? Então é isso. Então o Gilgamesh ali, ele também já deixa claro isso, ó. É a lei do mais forte. A lei do mais forte é isso aí. Eu que, eu que tô podendo, vou botar pra rachar, vou botar pra cima. Eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? Aí se você colocar adiante no tempo ali no próprio mito do Gilgamesh, o que que acontece? Há a criação de um outro ser extremamente poderoso, acho que o nome é Enkidu, uma coisa assim. E aí eles botam o Enkidu pra sair na porrada com o Gilgamesh pra matar o Gilgamesh. Só que daí chega uma hora que a força dos dois rivaliza. E aí o que que acontece? O Gilgamesh e o Enkidu chega na conclusão que, ó, a gente não vai conseguir vencer um ao outro porque a gente é muito semelhante. Então o que que vão fazer? Vamos oprimir os fracos nós dois juntos. Não é melhor? O que que você acha que aconteceu? Tava ruim só com o Gilgamesh, ficou pior com o Gilgamesh e o Enkidu, porque agora é dois pra torar as casadas e matar os cornos que resolvia achar ruim de tomar muito chifre, entendeu? Então o que acontece? Então o que acontece? A violência, o abuso, tudo isso já não é algo desconhecido. É algo que já é registrado, já tem e tudo, entendeu? Então se você tirar Deus da parada, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter de novo o domínio da lógica do ímpio. E no que difere aí desse negócio do CrossFit aí? Não tem. Às vezes você pode querer argumentar, não, mas vamos dizer que tudo bem, não existe Deus, mas existe o império das leis. Que lei? Porque, tipo assim, a lei é uma ficção, né, no caso. As pessoas decidem obedecer porque acreditam que aquilo faz um sentido, coisa e tal, não sei o quê. Mas no momento que resolver não obedecer também, tipo, foda-se, né? Fica nesse tamanho. E aí o que acontece? Mesmo que você esteja um estado aparentemente funcional, vamos pegar o Brasil, né? No caso, a, o Brasil, se você for olhar, se, se a gente tivesse assim confirmada, né? A, a inexistência de Deus, coisa e tal, e tudo, você teria facilmente o ambiente propício para se viver numa distopia, sem muito problema. Mesmo dizendo que ainda existisse um estado funcional e tudo, tal. Porque, por exemplo, qual que é a taxa de resolução nas investigações de homicídios no Brasil? É muito baixa. Acho que é tipo 5%, uma coisa assim. Ou seja, 95% de chance do homicida sair suave, entendeu? Então, num contexto desse, o cara tendo certeza que não existe Deus, que não existe porvir, que não existe nada, não compensa então ele sumir com os desafetos dele? Sendo que ele tem 95% de chance de, de não, de não ser punido, entende? Mas tudo bem, vamos dizer então que sejam outros países, não o Brasil, porque tem país que a lei funciona, não sei o que, e tal, 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 que isso, que aquilo. Beleza, tudo bem. Mas pega, por exemplo, uma situação assim de tráfego humano, de tráfico humano. Quanto dinheiro que não rola numa indústria dessa, coisa e tal, não sei o quê. Tem muita gente que se refreia de entrar num esquema desse, porque existe Deus. Porque o cara
tem uma bússola moral, sabe que aquilo é um abuso, que aquilo é errado, que aquilo viola qualquer senso, não sei o que, tal, tal, tal. E aí a pessoa se refreia, né, no caso. Porque havendo Deus, você tem um norte moral, né? Não havendo Deus, você pode justificar o que você quiser, porque tudo é válido, tudo é da lei, entendeu? Compreende o ponto? Então, assim, o outro ponto que me incomodou no Crossed nem é a, o fato de ser um quadrinho extremamente gráfico com a apresentação de cenas de violência. Porque, bom, você já espera isso por causa da premissa ali como um todo. Mas o fato de que você tem uma premissa inicial bastante interessante e na sequência você tem um desenvolvimento preguiçoso, entende? Então, nesse vídeo em questão mesmo, né, no caso, houve ali uma parte onde o protagonista daquele arco ali, ele encontra um padre e aí ele começa a tipo assim querer querer tipo assim contestar a fé do padre, não sei o que, tal, tal, tal. Então que ele vê que ele era uma pessoa religiosa, mas depois ele perdeu a fé, que não sei o que, tal, tal, tal. E aí ele tenta jogar no padre, tipo assim, Deus não existe, não sei o que, tal, tal, tal. Você só tá fazendo isso, na verdade, porque você é um homem bom e tal, pipipi, popopó. Porque o padre explicou que ele tava salvando aquelas crianças porque Deus manda ajudar o necessitado, né? E aí ele queria, tipo assim, desbancar a possibilidade da existência de Deus e de, tipo assim, colocar que, na verdade, a fé é uma fantasia e tal, 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 não sei o quê. E aí ali entra uma série de argumentos bastante rasos, né, contra a Igreja Católica, né, no caso. E isso é uma coisa chata porque, assim, como é que eu posso te falar? É uma forma preguiçosa de você querer se expor como uma pessoa que está aí questionando e que tem uma mente livre das amarras ideológicas, não sei o que, e tal, tal, tal. É uma forma barata, preguiçosa, né, na verdade. É igual quando o cara fala que é ateu, né? E tipo assim, meio que para entrar na estatística de que, é porque os ateus, na média, possuem um QI mais elevado. Aí o cara, tipo assim, eu vou falar porque eu sou ateu para entrar nessa estatística e dizer que eu sou mais inteligente que os outros, entendeu? No caso. Só que, né? Aí começa a virar, tipo assim, o ateu militante, né? Que na verdade ele é uma espécie de anticristão. Porque se você for olhar o ateu mesmo, né, no caso, é tipo assim, você tá andando na rua e vê uma pomba. Você registra aquilo, você vê uma pomba e anda. O ateu vê um cristão, ele, essa pessoa é um cristão e anda e segue sua vida. Porque se eu não acredito em Deus, se eu não me incomodo com não sei o que e tal, 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 então, tipo assim, eu sou indiferente. Eu não tenho, tipo assim, eu não tenho nada contra as pombas, né? E, tipo, eu sigo a minha vida. Eu vi, registrei aquele fato, que ali existe uma pomba e andei. O ateu, ele vai, vê ali um cristão, registra o fato de que ele viu um cristão e segue sua vida e anda. Então daí tem a situação que daí o cara que é preguiçoso quer se dizer mais inteligente que os outros e aí fala, não, é porque eu sou ateu, mas na verdade ele se torna anticristão e especificamente anticristão. Porque se você for olhar, é bastante cômodo você ficar, tipo assim, martelando, né, acusações contra a Igreja Católica. É, é cômodo porque chegou num ponto que já é tipo assim, senso comum. É tipo assim, ai, nossa. Ai, porque a igreja dominava tudo, não sei o que e tal, tal, tal. Ai, é verdade, coisa e tal. Então, ou seja, só disso aí já virou senso comum.
Aí na hora que você chega pra esse cara e pergunta, tá, mas dominava como? Aí já começa a ficar ruim. Por quê? Porque essa pessoa tá falando uma coisa que na verdade nem ela tem muita consciência. Ela só tá repetindo coisas. Por que que eu digo isso? Porque eu também fazia isso, entende? Só que assim, havendo honestidade intelectual, você vai perceber que, pô, fui enganado, vamos parar com isso e vamos seguir com a vida, né? De um jeito melhor, né? No caso. Então, por exemplo, assim, ah, porque dominar. Oi? Oi? Aqui, beleza. Acabou aqui o. Normalmente ele dá tipo um apitinho assim, coisa e tal, daí, enfim. Então, se você for olhar, é barato você ficar martelando a Igreja Católica, porque, tipo assim, dos anos 60 para frente, né, começou um movimento histórico ali de você criar invencionices, né, no caso, tal tudo. Então, tipo assim, para justamente você minar a autoridade dela, né, no caso. Então, se você for olhar, uma série desses argumentos se baseiam em quê? Em panfletagem e conversa fiada, entende? E que até hoje é tomado por alguns ali como não, é verdade, não sei o que, tal, tal, tal. Mas daí você vai investigar um pouquinho ali as referências, é o quê? Ah, é porque o fulano falou. Ah, é porque eu vi um réu no Facebook. Ah, porque eu assisti um filme falando sobre não sei o que da Inquisição, pipipipopopó. Teve um. Isso me lembra até um caso que foi até interessante. Que foi o quê? Tinha um rapaz no Instagram que ele tava assim, nossa, abismado com a Igreja Católica e não sei o quê, porque é uma religião do mal, que não sei o quê, e tal, 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 papapá, porque esses papas tudo vagabundo. E tudo bem, ok, você pode ter a sua revolta e tal, sem problema. Mas daí eu falei, mas moço, no que você está fundamentando essas coisas? Porque eu tô vendo que você tá revoltado, você tá bravo, não sei o quê, mas assim, no que você se baseia? Aí ele começou a falar um monte de coisa assim e tal. E aí ele citou um livro, que era o grosso ali do cerne do conhecimento das acusações dele, né? Que era, se não me engano, acho que é Os Crimes dos Papas. Ele falou assim, ó, leia esse livro aqui, Os Crimes dos Papas. E você vai ver o que eu tô falando. Não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele falou assim, ah, só para você ter ideia, porque o Papa fulano é, prendia crianças em cordas e as espetava com lanças. Entendeu? Um outro comia gente, sangue, não sei o que. Então, assim, se essas coisas fossem verdade, de fato, era de se ficar, nossa, né, abominável, porque são atos abomináveis mesmo. Aí eu falei, cara, mas esse livro aí, foi esquisito isso aí, né? Tá bom. Fui lá, fui dar uma investigada no livro. Peguei lá digitei lá o nome do livro e tal. A editora, uma editora que já é assim, de coisa de esoterismo, bruxaria, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, mano, velho, já perdeu um pouco a credibilidade aí. Entretanto, vamos continuar. Tá bom. Aí fui ver lá quem que é o autor do tal livro, né? É o autor ali, no que eu pesquisei, ele foi o cara que começou a trazer a doutrina espírita para a França, né? Numa época que a França era o país mais católico do mundo. Então, assim, se você tá num ambiente que já está fechado, basicamente numa fé, né, no caso, como é que você vai abrir espaço para uma outra fé? É só por meio de mentira, de detração, de minar a autoridade. Aí você começa a inventar um monte de loucura e vai ter alguém que vai comprar essa conversa e assim vai. Então, ou seja, esse livro, na verdade, é panfletagem. Ele não tem ali
uma, uma explicação séria, uma fundamentação séria, uma prova. Não, é tipo assim, é porque o cara escreveu no panfleto, meteu, alguém acreditou e assim ficou. É isso. E aí aquele coitado daquele rapaz leu esse negócio, ficou impressionado, porque quem não ficaria impressionado com uma narrativa dessa, não é mesmo? E aí saiu falando aos quatro cantos como aquilo sendo a mais pura verdade. Compreende? Então assim, se isso fosse verdade, esse rapaz tá mais do que certo mesmo, tem que denunciar mesmo, mas não é. Aí que tá o ponto, né, no caso. Então se ele tivesse tido um pouquinho mais de cuidado na hora de buscar ali a fonte ali, né, dar uma investigadinha antes de tomar um partido assim tão sério, talvez ele não se pusesse numa posição dessa, no caso. Mas muito bem, voltando pro CrossFit, vamos tentar finalizar aqui, porque eu tô vendo que já tá com meia hora já. Mas enfim. Então esse CrossFit aí, no caso, né, a história em quadrinho, assim, ela apela pro choque, né, no caso, o choque visual. Então, o que acontece? Ele projeta a premissa de um futuro distópico, não sei o que, tal, pessoas que perderam sua inibição, a violência impera, não sei o que, tal. E ela tem um apelo gráfico muito forte para cenas de violência, tortura, tudo que é loucura que você pode imaginar. Então tem um apelo gráfico, mas para por aí, entende? Então esse é um outro ponto que me incomodou também, porque assim, você poderia sim pegar essa premissa horrorosa, que é tipo, nossa, um mundo tal, e você poderia sim desenvolver conversações sérias, né? Desenvolvimentos intelectuais sérios dentro de um cenário desse, não é mesmo? Que, se eu não me engano, foi o Santo Agostinho que falou assim, que onde abundou o pecado, também abundou a graça, né, no caso. Então, nos tempos mais sombrios, mais difíceis, Deus não deixou de estar ali apoiando os que o buscaram, né, no caso. Talvez você possa querer argumentar, mas se amava tanto, como é que permitiu que perecessem, não sei o que, tal. Mas veja bem, pega os apóstolos. Como é que todos eles terminaram? Acho que só deve ter um, acho que só um só que morreu de velhice. E ainda assim foi porque foi exilado. Mas o resto morreu tudo o quê? Torturado, cortado, queimado. Aí vai dizer que Deus não amava os seus apóstolos? Só que perceba, o martírio é o que comprova a realidade daquela fé, entende? Porque se fosse uma fé inventada, se fosse um Deus inventado, no primeiro momento que começasse ali a aprovação por tortura, não sei o que, daqui a pouco, chega, não, pensando bem, mudei de ideia. É, pronto. Então, o martírio é o que atesta a realidade daquela fé. Porque se você for olhar assim, eu apoio esse Deus enquanto ele me beneficia, essa é a mentalidade do pagão. Essa é a mentalidade sem Deus. Essa é a mentalidade aqui descrita no Sabedoria 2. Simples assim, entende? E é por isso que nos tempos antigos houve uma conversão em massa, né? Porque se você for olhar aqui, essa mentalidade do Sabedoria 2, o que que todos os desvalidos aqui esperavam? Serem abusados. É isso que eles esperavam. Então, quando aconteciam guerras, quando aconteciam pragas, pestes, essas coisas, tal, as pessoas, os pagãos ali, médicos, as pessoas que eram mais aptas, né, no caso, que tinham mais recursos, elas fugiam, eram os primeiros a fugir. Os médicos, principalmente, quando se tratava de uma praga, porque ele já via que, ih, rapaz, essa doença aqui, esquece e tal. Caía fora, irmão. Não tinha dessa de, vou ajudar. Não. Vazava. Saía fora. Já saía fora. E largava. Então, quem ficava para trás, ficava para trás. Tipo assim, tava ali a própria sorte. E aí as comunidades cristãs exerciam o caritas, o amor caridoso, que é o amor que Deus
fala para a gente exercer, ao amar o próximo, né? Então, quando você ajuda a viúva, quando você ajuda o mendigo, quando você ajuda o idoso, quando você ajuda o órfão, você ajuda a mim, a Deus, no caso. Então, né? Então Deus manda que a gente ajude os desvalidos. E é o que eu digo, a caridade só faz sentido porque existe Deus, porque se não tivesse Deus, a lógica fria diria o quê? O que que você quer com esse bando de fudido que não tem nada para oferecer? Entendeu? Então, o que que os cristãos faziam? Eles vinham, acolhiam essas pessoas desvalidas, ajudavam na medida do que podiam a enfrentar as argúrias do momento, daquelas circunstâncias, nem que fosse para todo mundo morrer junto, né? Mas tentavam o melhor que podiam. E aí, essas pessoas que eram pagãs, elas não compreendiam a início a motivação daquelas pessoas em os ajudarem, porque eles sabiam muito bem que eles eram desvalidos, eles eram inúteis, entendeu? Na lógica aqui, na lógica fria. Eles eram inúteis. Eles falavam assim, cara, mas por que que você tá me ajudando? Né? E aí eles falavam assim, não, mas é porque Deus manda ajudar o próximo. Deus manda amar o próximo. Deus manda exercer a caridade. E aí eles ficavam impressionados com aquilo, porque todos os outros deuses pagãos não tinham esse papo de caridade. É tomar lá da cá, era transacional, entendeu? Ah, você me oferece uma hecatombe, pois eu vou te oferecer chuva. Porque você matou um carneiro gordo, então eu vou te oferecer fertilidade e por aí vai. Era transacional, entendeu? Então, se você não tivesse nada para dar, para oferecer em honra àquele Deus, esquece, irmão, acabou. Não tem dessa, entendeu? E aí o Deus cristão, ele vem e fala, não, é para ajudar o desvalido, é para ajudar os infelizes, os desafortunados, é para ajudar. E aí eles ajudavam. E essa população era apresentada pela primeira vez a lógica de Deus, a lógica da caridade. E aí eles ficavam impressionados com aquilo e muito gratos com aquilo. E aí passavam a abandonar os antigos deuses e adotavam o Deus cristão, Jeová, Jesus, porque é um Deus triuno, né, no caso, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é três e é um ao mesmo tempo. Então adotavam daí esse Deus, no caso, porque é um só. Não dava pra você adorar ele e mais um tanto, entendeu? Era só ele, é só ele, porque ele é o único Deus verdadeiro. Quando você vem lá na questão das pragas do Egito, aquelas pragas lá também, elas desmascaram, né, os deuses do próprio Egito, né, no caso, a impotência daqueles deuses, né, a inexistência daqueles deuses. As pragas do Egito servem para isso também, né, no caso. E fazendo uma última referência entre a brutalidade de Crossed e o fato de que não é necessário um vírus, uma praga que faça isso para que você tenha pessoas fazendo atos abomináveis, é interessante ver como eram os sacrifícios, né, dos deuses antigos. Na mídia, na mídia de massa, assim, é senso comum de que existiam sacrifícios humanos, entretanto eram limitados a alguns deuses. Não é bem assim, não, irmão. Não é bem assim, não. Eu estudei cultura helênica por uma quantidade significativa de tempo. Li bastante livro, coisa e tal, não sei o quê. E o que eu posso te falar é que, bom, os sacrifícios humanos, eles existiam. Talvez em alguns cultos não eram tão frequentes, mas eles não deixavam de existir, tá? Então, um, um só aqui, um sacrifício aqui da cultura grega, tá? E depois a gente vai passar para os outros, que daí da Bíblia ali, coisa e tal. Mas o culto de Diana, por exemplo. Não, minto, não é de Diana, não.
Mas tinha no de Diana, é do Baco, das Bacantes. O que que esse pessoal do culto de Baco fazia? Você tinha ali as Bacantes, que eram tipo sacerdotisas, um negócio assim, coisa e tal. E aí você tinha uma cerimônia onde várias mulheres pegavam folhas de louro e começavam a mascar aquela folha de louro para entrar tipo numa espécie de transe, né? Tipo um enlouquecimento, né? Tipo uma fúria, um enlouquecimento desejado ali, né? Por meio daquele ritual. E aí naquele ritual tinha um jovem, né? No caso, onde ele acabava sendo morto, despedaçado por essas sacerdotisas enlouquecidas nesse ritual. Então daí você vai falar que, ah, não, porque os deuses gregos eram limpinhos. Ah, não, não é por aí não, irmão. Tinha sacrifício humano sim, e eram os lances pesados. Você tá entendendo? Aí agora vindo para as divindades que estão lá na Bíblia, não sei o que, a gente tem, por exemplo, o culto de Moloque, que eu acho que Moloque era um deus da fertilidade, uma coisa assim, ah, traz chuva, essas fitas assim. E aí ele requeria nos seus rituais o sacrifício de bebês. Você pegava a criança e jogava numa fornalha, entende? Então você não precisa de um vírus para fazer isso acontecer. Você só precisa dar a certeza de que Deus não existe, de que não há um porvir, entendeu? Você só precisa disso. Você só precisa dar a certeza de que não tem um porvir, de que não existe Deus. Que aí acaba qualquer norte moral, aí acaba qualquer bússola moral, tudo vira uma opinião, tudo é justificado, tudo é relativo, né? No caso. Então o CrossFit, por mais que ele pareça uma realidade distante, na verdade ele não é tão distante assim, né? A gente não precisa fazer tanto esforço, na verdade. E, e é isso. Eu acho que eu consegui mais ou menos expor o meu pensamento, o meu raciocínio aqui. Agradeço a atenção e o tempo de vocês. E é isso. Espero que esse tempo que a gente compartilhou aqui tenha te oferecido um conhecimento útil, né? No caso. Uma última peça de aviso: eu não recomendo que você gaste seu tempo lendo essa história em quadrinho. É porque o que acontece, como é um negócio muito gráfico, sabe, aquilo choca muito. Então, principalmente se você é muito novo, esse tipo de imagem vai poluir o seu imaginário. E aí, essa espécie de visão vai te perseguir por um bom tempo, se não pro resto da sua vida. Eu só vi isso porque aconteceu numa situação aleatória de eu acabar vendo aquilo. Mas assim, se eu pudesse escolher, se eu soubesse, se eu pudesse antever, eu preferiria não ter visto, entende? Então, se possível, poupe o seu imaginário dessas visões, confie no que eu estou falando. Mas, se mesmo assim você quiser, tudo bem, é um direito seu. Entretanto, eu fiz aqui a minha parte e avisei. Outro ponto também, acho que talvez seja o motivador da criação desse vídeo, é de tentar fazer do limão uma limonada. Porque, bom, eu já vi as imagens, já fiquei chocado, mal com aquilo. Então, pelo menos, vou tentar tornar essa experiência desagradável e desnecessária em algo potencialmente instrutivo, vamos pôr assim, certo? Então é isso. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus.